Fala galera, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos trabalhar com a atividade 2 da apostila de interpretação. Fiquem ligados porque nós estamos na ordem quanto à apostila. Terminamos a apostila 1, semana passada nós trabalhamos alguns elementos já de narração e hoje é a parte de narração 2, tá? Vamos fazer, antes de trabalhar com esses elementos, nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na semana passada, tá? Nós vimos que o texto narrativo é um texto ficcional, esse texto é em prosa, geralmente, tá? E nós temos um enredo, que é uma estrutura existente nesse texto. O enredo, ele é dividido em o elemento que vai mostrar uma apresentação de personagem, apresentação do lugar, apresentação do tempo. Nós temos um elemento complicador, que é um problema que gira em torno ali na narrativa. Nós temos o clímax, que é o momento de tensão da narrativa, é o ponto alto, ponto-chave, que culmina em um desfecho, que é o nosso finalzinho. Nós temos as narrativas que trabalham com essa ideia dentro da ordem mesmo, e existem narrativas modernas que essa ordem não é bem estruturada, ou seja, muitas vezes em alguma narrativa pode aparecer o clímax, pode aparecer uma apresentação depois, então depende muito da narrativa. Na maioria dos casos nós temos esta ordem aqui, essa ordem quanto ao enredo, tá? Nós vimos também que o tempo da narrativa é dividido em tempo cronológico e psicológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio, pensa assim, um tempo contado, então é contado em dias, meses, anos, horas, tudo contado mesmo. E o tempo psicológico, que tem a ver aí com uma lembrança do próprio narrador, tem a ver com um comentário desse narrador aí durante a vida dele, um flashback, por exemplo, é um tempo psicológico. Nós vimos também que na narrativa há uma ambientação, um lugar, né, ou um espaço. Esse espaço pode ter uma função contextualizadora, que vai contextualizar mesmo, ou então esse espaço pode ser até mesmo simbólico para o narrador aí. Nós temos também os tipos de narradores, né? Nós vimos aqueles tipos básicos, eu até adiantei, inclusive, essa segunda parte da narração, que é o narrador personagem, o narrador observador e o onisciente. Você lembra? O personagem participa da narrativa em primeira pessoa, o observador já é em terceira pessoa e o onisciente, ele é em terceira, mas ele dá traços de primeira porque ele conhece o interior e o sentimento de cada personagem. Hoje nós vamos trabalhar com essas especificações de uma maneira mais detalhada. Nós vimos também o discurso, que são as falas atribuídas ali no ambiente narrativo, que é o discurso direto, quando eu tenho as próprias falas das personagens, e aí é o caso do uso, por exemplo, do travessão ou até mesmo de aspas, tá? O discurso indireto, quando o narrador fala pelo personagem, né, sem o uso desses elementos, e o indireto livre, quando eu tenho certos comentários acerca aí dentro da narrativa, até mesmo o próprio narrador está fazendo esse comentário, ou então é o personagem que está fazendo esse comentário, ele vai ser caracterizado dentro de uma esfera de questionamentos, que é o indireto livre. Nós vamos ver também hoje com mais detalhes esse discurso. Quanto aos personagens, eles podem ser protagonistas, personagens principais, antagonistas, que também são principais, mas eles atuam contra o protagonista, os famosos vilões, e nós temos os secundários, né, aqueles que têm importância, uma importância ali, mas não tanto quanto estes dois. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com esses dois elementos que são, na realidade, o que há de mais importante dentro da narração. Toda vez que vocês analisarem um texto narrativo, é muito comum cair na prova de Enem, a prova da UERJ nem se fala, com o livro literário deste ano,
Tanto no primeiro quanto no segundo exame, nós teremos 2 livros que abordarão uma referência narrativa, né? Então, o primeiro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, e o segundo, Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, são referências narrativas. Então, todos esses elementos precisam ficar bem claros para vocês, ok? Então, vamos começar, né? Vamos lá. Quanto ao foco narrativo, né, que é, na realidade, o que a gente vai especificar hoje. O que é o foco narrativo dentro aí da ficção? É quando eu tenho uma maneira como se narra, ou seja, numa perspectiva que se conta a história. Essa perspectiva é em primeira ou em terceira pessoa, tá? Que é o caso, né, do narrador e as suas variantes, que nós vamos trabalhar. Na perspectiva, a gente tem um olhar adotado pelo narrador para transmitir os acontecimentos que compõem a história. Esse olhar, ele pode ter uma referência de objetividade ou de subjetividade, que são 2 conceitos que estão sempre dentro de nossas aulas e devem ficar bem claros para vocês. O narrador e o autor são pessoas diferentes, assim como no texto poético, o eu lírico e o próprio autor são pessoas diferentes. Aqui também, a opinião do narrador pode ser diferente da opinião do autor, não são concepções iguais, tá? O narrador é a peça fundamental da narrativa e sua atuação pode acontecer de diferentes maneiras. Então fique ligado, porque qualquer texto narrativo a gente vai ter que olhar a figura do narrador, mesmo que na questão não se peça quem é o tipo de narrador, mas você tem que perceber se aquele texto o narrador aparece de uma maneira mais subjetiva, de uma maneira mais objetiva, e como a gente tem que tratar aí para responder à questão. Vamos lá. O narrador, quando ele é em primeira pessoa, e nós vimos, por exemplo, quando ele é em primeira pessoa, a gente tem o narrador personagem. Ele participa das ações. Trouxe um exemplo para vocês, para que a gente pudesse separar algumas coisas importantes. Vamos lá. Textão aí do Guimarães Rosa. Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe, feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom, eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breava, que se jogava no São Francisco, a fim de ir, baía abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora lugar de tirar esmola, ora era no porto. Mãe me deu uma sacola, eu ia todos os dias e esperava por lá, naquele parado, raro que alguém vinha, mas eu gostava, queria novidade quieta para os meus olhos, né? O texto do Guimarães Rosa é sempre difícil. Vamos lá, esse narrador, como vocês viram, ele é em primeira pessoa, né? Então a gente tem marcadores, né? Por exemplo, o mim aqui, que é o pronome já de primeira pessoa, a gente tem verbos, né? Que já estão flexionados em primeira pessoa, por exemplo, mostrando essa referência de um narrador que é personagem. O que a gente vai focar aqui? Que o narrador personagem, ele atua dentro de um conceito de subjetividade, ou seja, ele emite todas as referências só dele, ele emite todo o juízo de valor, opiniões, tanto que nós temos essa referência aqui onde está sublinhado, ó, que na beira do rio tudo pode. Isso é uma subjetividade que condiz somente ao narrador de primeira pessoa, assim como, mas eu gostava, queria novidade quieta para os meus olhos. Quando a gente tem dentro desse exemplo, nós podemos perceber que esse narrador, ele emite esse juízo de valor, é uma novidade quieta para os meus olhos. Então é algo que se estende dentro de uma perspectiva somente do narrador que está em primeira pessoa. Viu? Ó, a gente separou aqui os tipos de narradores, certo? Mas eu quero que vocês tenham em mente que a gente não tem que decorar, né, somente, em que pessoa está esse narrador, está em primeira, então ele é o narrador personagem. A gente tem que saber de que maneira esse narrador personagem atua dentro, dentro da narrativa em si, tá? Dentro da prosa de ficção.
Vamos lá. O narrador, quando ele está em terceira pessoa, ele é o observador, certo? E aí a gente já percebe que no narrador observador ele conta a perspectiva do lado de fora, tá? Então aqui, naquela tarde de princípios de novembro, o sueste que soprava sobre os céus da Santa Fé, punha inquietos os cataventos, as pandorgas, as nuvens e as gentes. Fazia bater portas e janelas, arrebatava de cordas e cercas as roupas postas a secar nos quintais. Erguia as saias das mulheres, desmanchava lisos cabelos, arremessava no ar o cisco e a poeira das ruas, dando à atmosfera uma certa aspereza e um algorento arrepio de fim do mundo, tá vendo? Tudo em terceira pessoa, ele fala da tarde, ele fala de tudo que acontece bem do lado de fora, tá vendo? Ó, num quintal próximo, olha a ambientação quanto ao lugar. Num quintal próximo, recolhendo as tontas as roupas que o vento arrancara do coradouro e espalhara pelo chão, uma dona de casa resmungava. É para um vivente ficar fora do juízo. Então perceba que aqui, quando a gente tem um narrador observador, né, em terceira, né, pessoa, a gente já vai ter uma imparcialidade. Ele não emite aí juízo de valor, ele não emite uma subjetividade, ele emite o contrário, uma objetividade. Nós temos uma narrativa que ela é distanciada, tá bom? Vamos lá, mais um, que é o onisciente, que é um dos mais importantes aí. O onisciente é quando ele conhece todos os sentimentos das personagens, ele conhece ações, ele conhece todo o interior dos personagens. Vejam aqui nesse exemplo claro do Graciliano Ramos, que é um exemplo clássico que nós analisamos no ano passado na UERJ, desse narrador onisciente. Vamos lá. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Perceba aqui, ó, uma sede horrível. Como é que o narrador sabe que o personagem está cometido por aquela sede horrível? Olha que ele vai utilizar. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tomando-se quase imperceptíveis. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preais. Então é um capítulo aqui que a baleia morre, e percebam que o narrador sabe tudo que se passa aí a respeito da personagem. O narrador conhece pensamentos, sentimentos, detalhes íntimos das personagens, ou seja, a gente tem a onisciência, essa referência de detalhamento, ok? Vamos lá, agora veja bem, você trabalhou aqui comigo, a gente separou os tipos de narradores e as pessoas. A gente viu que o narrador personagem está em primeira pessoa, ele confere subjetividade. A gente viu que o narrador observador está em terceira pessoa, ele já é imparcial. A gente viu que o onisciente conhece todos os detalhes a respeito do personagem. E a gente vai ver algumas variantes desses narradores, ok? Primeiro, muitas vezes o narrador, ele aparece com uma característica chamada metalinguagem. Tenho certeza que você já ouviu esse vocabulário, né? Esse vocábulo. A metalinguagem é uma função da linguagem, que é a nossa próxima matéria, que nós vamos trabalhar muito em breve, mas quando a gente tem uma metalinguagem no texto, significa dizer que é uma linguagem que comenta a própria linguagem. E você vai pensar, como assim uma linguagem que comenta a própria? Vamos supor, a gente tem o texto narrativo. No texto, o autor vai conferir o que a gente chama de digressão literária. A digressão é um momento de interrupção da narrativa para falar daquele próprio processo da narrativa, que é a metalinguagem. Deixa eu repetir, ó. A gente tem a metalinguagem quando uma linguagem fala da própria linguagem. Aqui, nesse exemplo, nós temos uma interrupção dentro da narrativa, uma interrupção literária, que vai conferir aí, dentro dessa referência, né, a ideia de que o narrador, ele está explicando o próprio ato narrativo. Vamos dar uma lida aqui no exemplo para ficar mais claro? Tu tem pressa de envelhecer e o livro anda devagar.
Tu amas a narração direta e nutrido? E o estilo regular e fluente, este livro e o meu estilo, são como os ébrios, guinam à direita, à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então, olha só, aqui, nesse trecho, claro, de Machado de Assis, porque é ele que foi o grande autor que fez diferentes digressões dentro da literatura, digamos assim, na literatura, quando a gente trabalhar lá no século XIX, né, o realismo, nós vamos ver que o Machado de Assis, ele conferiu esse aspecto digressivo, que é a própria ideia de que ele para de narrar para falar do livro dele, para falar com o leitor. Então, aí que se tem a metalinguagem. Observe aqui que ele não está narrando nada. O que ele está fazendo? Ele está falando com o leitor, né? Então, ele parou, ele fez uma digressão, ele parou a narrativa para falar com o leitor. E ele fala do livro dele, do capítulo dele, da narrativa dele. Ou seja, ele usa a linguagem da escrita, ele usa a linguagem do capítulo dele, do livro dele, para falar do ato de escrever o livro dele. Percebe? Isso é metalinguagem. É daí que a gente tem a linguagem que fala da própria linguagem, porque muitas vezes no livro dele, no capítulo dele, estou repetindo que isso é muito importante, no capítulo dele, ele fala do próprio ato de escrever a narrativa dele, metalinguagem, ok? Vamos lá. O narrador e a função apelativa. Muitas vezes nós temos uma outra função, né? Essa ideia de que a função apelativa se dá por esse diálogo com o leitor, né? Então, aqui anteriormente nós vimos que ele também dialoga com o leitor, mas aqui ele fala do próprio ato de escrita da obra dele. Já aqui na função apelativa a gente vai perceber que há esse diálogo com o leitor o tempo inteiro. E ele usa mesmo a palavra leitor, ó. Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido, mas crê que foi belo e trágico. Perceba aqui esse diálogo com o leitor usando a própria palavra leitor, e essa troca se dá pela função apelativa, ok? Vamos lá. Como é que a gente identifica? Primeiro a gente já falou, né, o uso do leitor, mas a gente também tem essa ideia do vocativo, que é um chamamento, né, o caso do leitor, né, leitor, né, então ele já está usando o vocativo. Nós temos o modo imperativo, como nós vimos aí em algumas aulas passadas, a ideia de ordem, esta ordem, essa sugestão, este pedido é justamente direto ao leitor. E a gente tem os pronomes de segunda ou até terceira pessoa, né? Teu, tá vendo? Sua. Então, a gente já tem esse diálogo com o outro, fechou? Então, a função apelativa, ela se dá, né? Ela se dá muitas vezes dentro de um desses tipos de narrador, mas a gente vê a característica da função apelativa dentro de um desses tipos, a característica da metalinguagem dentro de um desses tipos, assim como a ideia de monólogo interior. O monólogo interior, ele se dá por esses momentos de fluxo de consciência. É como se o narrador, o tempo inteiro, colocasse ali na escrita, ambientasse ali dentro da escrita o fluxo do seu pensamento. Então, uma lembrança, um pensamento, uma questão psicológica, e há esse monólogo, essa ideia de que ele está falando com ele mesmo. Percebeu? Vamos dar uma lida? Nessa noite, até dormir, fantasticou. Por quantos minutos? Tá vendo? Ele tá falando com ele mesmo. Por quantos minutos? Até que tombou, adormecidona, a ressonar com o marido. Acordou com um dia atrasado, as batatas por descascar, os miúdos que voltariam à tarde das titias. Ai, que até me faltei ao respeito. Olha como ele fala, ai, que até me faltei ao respeito. Ele fala com ele mesmo. Dia de lavar roupa e serzir as pelgas. Ai, que vagabunda que me saíste. Censurou-me curiosa, satisfeita, ir às compras, não esquecer o peixe, o dia atrasado, amanhã pressurosa de sol. Perceba aqui essa ideia de que se dá a referência psicológica. Então aqui a gente tem um narrador que é em primeira pessoa,
ele é personagem, só que ele se dá por meio desse monólogo interior, ele conversa o tempo inteiro com ele mesmo, olha a subjetividade. Ele conversa, há esse fluxo de consciência, esse pensamento que foi ambientado na escrita. Então perceba que os narradores base, de novo, são esses, mas nós temos algumas variantes, ok? As variantes dentro da metalinguagem, dentro da função apelativa e dentro dessa ideia de monólogo interior. Essa autora aqui, o tempo inteiro, trabalha com esse fluxo de consciência e nós veremos lá no modernismo, lá na frente, as características dela, tá bom? Vamos lá. Basicamente, os tipos de discurso, né? Nós vimos que nós temos o discurso direto, indireto e indireto livre. Trouxe para vocês alguns exemplos para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. O discurso direto é quando a gente tem o uso desses verbos aqui no latim, que são os verbos exclamatório, discendi. O verbo exclamatório, o verbo de dizer, significa mostrar, né, ali dentro da narrativa que o próprio personagem exclamava, comentava, gritava. O tempo inteiro a gente vai ter essa ideia de que ele vai dizer alguma coisa. Então, o personagem comentou, o personagem falou. São esses verbos que vão aparecer dentro do discurso direto. Vamos lá. Quando saímos, os congressistas já deixavam a sala de reuniões. Olha só como eles estão fatigados e tristes. Ela cochichou. Perceba aqui, ó, o uso das aspas. Olha só como eles estão fatigados e tristes. Ela cochichou. Olha o verbo que eu falei, ó, esse verbo de exclamação. E pediu que eu ficasse séria. Tínhamos que fazer de conta que também estávamos lá no fundo da sala. Então, aqui a gente vê pelo uso das aspas esse discurso direto junto com o verbo discendi, ok? Verbo de exclamação. O discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem. Então, aqui, por exemplo, Marta disse ao pai que... Observem que o discurso indireto já vai ter o uso desse que ou do se, ok? Então, Marta disse ao pai que iria com Marçal à casa dos sogros, tá vendo? A gente não tem Marta disse, irei à casa dos sogros. A gente já tem o narrador falando pelo personagem. Marta perguntou se era que alguém da cidade que estava a pensar quando ontem à noite disse que também tinha uma ideia para resolver o problema do cão e por aí vai. Perceba aqui que a gente tem essa ideia do discurso indireto, quando o narrador fala pelo personagem, o uso do que e o uso do se, que são referências gramaticais dentro do discurso indireto. Já o discurso indireto livre é aquele muito importante, que nós temos aí características de referências, né, do próprio narrador e do próprio personagem. Ele o tempo inteiro vai ficar se perguntando, ele o tempo inteiro vai ter uma voz narrativa ali dentro do texto, tá? Então aqui, por exemplo, era engenheiro de Minas, no dia seguinte devia partir para Beja, para Évora, mas para o sul até São Domingos. E aquela jornada... em julho, contrariava-o como uma interrupção, afligia-o como uma injustiça. Que maçada por um verão daqueles. Tá vendo aqui, ó, esse termo aqui? Que maçada por um verão daqueles. Essa exclamação, quem fala é o narrador ou é o personagem? Ir dias e dias sacudindo pelo chouto de um cavalo de aluguel por esse descampado de Alentejo que não acabam nunca, cobertos de um rastolho escuro, abafados num solbaço, onde os moscardos, tá difícil, zumbem. Dormindo montados em quartos que cheiram a tijolo cozido, ouvindo em redor, na escuridão da noite tórrida, grunhir as varas dos porcos. A todo momento sentir, entrar pelas janelas, passar no ar o bafo quente das queimadas e só. Perceba aqui esse termo, ó, e só. Todas essas partes que estão com a exclamação é como se fosse a voz do narrador ou então a voz do próprio personagem. Acaba se confundindo. É essa a referência dentro do discurso indireto livre. Você tem a voz do personagem e você tem a voz do narrador que acabam se fundindo ali, ok? Então vamos lá. Para a gente finalizar.
nós vimos todos esses elementos, né? Então, daqui para frente, vocês vão sempre analisando as questões segundo esses elementos. As questões do Enem vão perguntar do tempo, por exemplo, que está aqui, do espaço, vão perguntar do narrador, então tem que ficar muito claro essa ideia para vocês. Quando a gente trabalha com essas referências da narrativa, nós temos que perceber que tais referências vão aparecer dentro de um gênero narrativo. Lembra que nós estudamos gênero textual e tipo textual? Nós vimos que gênero textual são textos que encontramos dentro de nossa vida diária e que tem padrões sociocomunicativos. Os gêneros narrativos, eles, claro, vão ter o tipo de texto narrativo ali dentro, a começar pela crônica, que é uma análise, né? Sempre aparece uma análise de uma crônica na prova do Enem, por exemplo. A crônica é uma narrativa que a gente tem uma ação do cotidiano, ela só tem um núcleo apenas, poucos personagens, só tem um espaço, um lugar, né, um pequeno desenvolver da narrativa dentro de uma ficção bem curta. Se narra um fato do cotidiano, é uma crônica. Já um conto também é uma narrativa curta, um pouquinho maior do que a crônica, tá? Em que também há um só conflito, mas um conto não necessariamente se fala de questões do cotidiano, tá? E aí, essa ideia de que há um só conflito se dá quando nós também temos poucos personagens, quando temos só um problema que acontece naquele conto e não vários, por exemplo, e aí a gente caracteriza como conto. Então tá, ó, conto é uma narrativa curta que tem um conflito, poucos personagens e tem a resolução daquele conflito. A crônica também é uma narrativa curta que tem um conflito. A diferença é que a crônica fala de um fato do cotidiano, tá? E o conto pode ser um pouquinho maior do que a crônica. A novela, ela já aparece como várias células colocadas em ordem. Então, por exemplo, né, igual você conhece mesmo de novela, né, sempre eu vou ter vários conflitos. E é como se existissem várias cenas, uma seguida da outra, que chegasse aí num desfecho lá dentro dessa referência da novela. Então, nós temos vários conflitos de ações que um depende de outro, como se fosse uma novela mesmo. Então, cada personagem tem um conflito que depende de outro conflito, que vai gerar aí um conflito intenso dentro da novela inteira. Então veja, a novela são várias narrativas e essas várias narrativas apresentam vários conflitos que se entrelaçam ao longo dela, ok? A fábula também é uma narrativa bem conhecida por vocês, né? A fábula é uma narrativa breve, tanto em prosa quanto em verso, e a gente tem personagens que são personificados, né? Então, animais que são personificados e, claro, a fábula sempre vai apresentar uma moral no final, tá? Um conteúdo que é pedagogizante. A epopeia é uma narrativa, e a gente vai ver isso em literatura, é uma narrativa que tem por objetivo contar as aventuras de um povo. Então a gente tem as epopeias clássicas, como a Ilíada, a Odisseia, lá no século XVI com Camões, a gente tem os Lusíadas, exaltando o povo português. As epopeias, dentro da referência clássica, eram textos em versos que narravam as aventuras de um povo, tá? E nós temos o romance. O romance, né, que é bem mais conhecido por vocês, eu sempre digo, né, que o romance não significa que é romântico, né, não tem a ver com lovezinho, né, amorzinho necessariamente. O romance é uma narrativa longa, então é uma classificação. É uma narrativa longa, que é uma estrutura que aparecem vários conflitos, por exemplo, aparecem várias referências, vários personagens, várias referências temporais, né? Várias referências do espaço. É uma narrativa extensa, bem extensa. E quando eu digo que ele não é romântico necessariamente, é porque nós temos outros tipos de romance. Romance policial, que gira, né, ao redor de um crime, por exemplo, e não necessariamente a gente tem uma história de amor,
ok? Então, veja, nós vimos todos esses elementos, tá? O nosso objetivo agora é saber que esses elementos estão dentro desses gêneros narrativos e a gente vai ver como isso se passa numa questão. Vocês sabem que toda aula eu finalizo com uma questãozinha ou do Enem ou da UERJ aí pra gente fechar. Vamos lá? Olhem bem, a gente tem um textinho narrativo, nós vamos para a questão, né, para a gente ver o objetivo dela e depois a gente vai dar uma lida no texto. Vamos lá. No texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para uma progressão temática. Então, a gente vai ler o nosso texto pensando na ideia de uma progressão, uma coisa que leva a outra, sabe? Uma progressão em relação ao tema, uma ordem. Vamos dar uma olhada. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, tá errado aqui, à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe, o culpado era o nó. Vamos lá. A sequência de fatos contribui para a progressão temática. Nesse fragmento, esse processo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que chama a atenção em relação à sequência de fatos? Percebam que acontece numa ordem. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda, né, nodosa, né, com vários nós, que me pintou as costas de manchas sangrentas. A progressão temática se dá, ó, moído, ou seja, já vamos ter uma outra referência contra a ação. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Outra ação agora, deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com a água de sal e houve uma discussão na família. Outra progressão temática, minha avó que nos visitava condenou o procedimento e esta afligiu-se. Então perceba que a gente tem várias ações que acontecem de acordo com uma progressão temática. Ok, Adriano está tentando responder aqui a questão. Vamos lá. A sequência de fatos contribui para a progressão temática e nesse fragmento esse processo é indicado pela letra A, alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. Não pode ser, porque é só ele que está falando, certo? Então não tem outra pessoa do discurso. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Olha, o que está acontecendo aqui? Essa aí mesmo. O que está acontecendo? Veja. Surrou-me, tanto que eu falei logo no início para vocês. Surrou-me, vamos separar os verbos? Surrou-me, aí você tem pintou, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas, deitaram-me. Você está vendo que as ações, elas estão sendo feitas por verbos. Deitaram-me, enrolaram-me. Houve uma discussão na família, a minha avó que visitava condenou. Você está vendo? Uma ação se dá até pelo uso do pretérito na maioria dos casos. Então, são formas verbais que marcam esses tempos variados. Uma ação depende da outra e essas ações são dadas, né, estão sendo dadas ali pelo processo da progressão temática no uso do verbo. Ok? Então, letra C, indeterminação dos sujeitos de ações, não tem como ser, porque ele mesmo que está narrando, ele que está indicando qual é o sujeito. Justaposição de frases que se relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. A palavra justaposição não é uma frase que está ao lado da outra, uma tem correlação com a outra. Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Cadê as expressões adverbiais? Só se for certa vez e só. Só se for certa vez. Então, a gente já tem as referências dadas pelos verbos. Só os verbos vão chamar a atenção aqui, ok? Vão mostrar essa progressão temporal. Beleza? Então, trabalhinho de casa, fazer os exercícios da narrativa 1, ó.
da apostila. Nós temos 2 capítulos e nós fechamos hoje, tá? Então, narrativa 1, narração 1 e narração 2, façam os exercícios, que vocês sabem que tem muitos exercícios para que vocês possam executar. E qualquer dúvida, não deixem de falar comigo, ok? Assista aí a próxima aula, não deixe de colocar o seu nome. Um grande beijo, até a próxima semana.